Peço desculpa, irmãos e irmãs, não sei o que houve com o áudio. Até o microfone não está funcionando. Agora vê no Facebook se está tudo bem. Voltou o áudio, Facebook, vê se alguém responde. Para a gente continuar a explicação. Voltou o áudio no Facebook? Até agora ninguém respondeu. Tem alguém que está pelo Facebook aí? Entrou. A página do livro, a gente está na página 6, né? Do livro em árabe, página 6, que é onde tem a casa, a camisa, a cadeira, e a caneta e a estrela. Pronto. Estamos escutando? A Muna falou que voltou. Então, vamos lá. Bismillah. Então aqui o Alef, como a gente viu, é uma letra muda. Mas para ela ter um som, a gente precisa acrescentar uma vogal. Aqui a gente acrescentou a vogal Dhamma, que é uma vogal curta. Aqui a gente acrescentou Al-Fatha, que é uma vogal curta, A, né? A vogal A curta. Aqui a vogal U curta, Dhamma. E aqui a vogal I curta, que é o Kasra, que vai ter som de quê? EI. EI. Então vai ser U, A, I. Dessa mesma forma vocês conseguem aqui fazer em todas as letras. Vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, agora se a gente pegar no lugar do Alef, vamos colocar o Ba. Vamos fazer esse mesmo procedimento. Olha para vocês verem como serve. Dessa forma tu já consegue aprender o que? O alfabeto. Aqui é o Ba. Aqui vamos escrever outro Ba. Outra cor vai ficar. O Ba é o que tem um ponto que embaixo. Agora vamos colocar as vogais curtas. Se a gente colocar em cima do Ba, Fatha, vai ter som de quê? De Ba. Agora o Ba com as vogais, vamos colocar aqui Dhamma. Vai ter som de quê? U. Então vai ser Bu. Aqui, mesma coisa. Vamos colocar embaixo o Kasra. Vai ter som de quê? Bi. O que deixou o Ba com som de Bi? Essa Kasra. Bi. O que deixou o Ba com som que é do nome da letra mesmo, que é o Ba, né? Fatha. Vai falar Ba. Quando tiver a Fatha em cima do Ba, tu vai pronunciar BA. É a mesma coisa que tu acrescenta no português. Tu tem o B. Se tu acrescentar o A, tu vai falar Ba. Tu acrescentou uma vogal depois de uma consoante. Aqui é a mesma coisa. Se eu acrescento no Ba a Dhamma, que é o sinal vocálico, a vogal U curta, vai ser o quê? Bu. Então vai ficar Ba, Bu, Bi. E a mesma coisa a gente pode fazer o quê? Com as outras letras. Ó. Se a gente colocar dois pontos em cima aqui, ó, vai ficar Ti. Se a gente colocar dois pontos em cima aqui também, vai ficar Ta. E se a gente colocar dois pontos em cima aqui, vai ficar Tu. Então, o que mudou? A letra. Ela escreve da mesma forma essa letra, mas qual que é a diferença de uma para outra? Que o Ta tem dois pontos em cima e o Ba tem um ponto embaixo. Então aqui vai ficar o quê? Tu. Aqui, Ta. E aqui, vai ficar Ti. Ta, Tu, Ti. Dessa forma.
Esse é como se fosse o T no português, como se fosse o T no português. Isso a gente está o que? Revisando, a gente já explicou isso, com detalhes. Agora, irmãos e irmãs, essas 3 letras que a gente viu, vamos ver mais 3 letras, como a gente combinou, por aula a gente vai ver 3 letras do alfabeto. Depois vamos voltar para o livro. Agora, a 4ª letra do alfabeto árabe é o Ta. Ta. Que ela se escreve dessa forma. É igual o Ba e o Ta, se escreve do mesmo jeito, mas ela tem 3 pontos. 3 pontos em cima, que é o Ta. A transliteração dela seria dessa forma. Ta. Dessa forma. Em árabe, como que ela é escrita? Em árabe, ia ser escrita dessa forma. Ta'un, ou ta, dessa forma. Que é o nome da letra, aqui é o símbolo dela, como a gente escreve ela. Ta. Essa letra não tem no português. Ela sai na ponta dos dentes, na língua, quando a gente tira a ponta da língua para fora. Se a gente não tirar a ponta da língua para fora e bater nos dentes, ou nas pontas dos 2 dentes da frente, não sai o som correto. Tem gente que pronuncia ela no árabe coloquial como o S. Por exemplo, uma palavra que tem vamos dar um exemplo igual Thoraya. É o nome de uma mulher. As pessoas chamam o que? Soraya, ou seja, com S pronunciam. O certo é pronunciar com o que? Com Tha. Outro nome que tem um advérbio que a gente usa, ou seja, em seguida, que é thumma. Tem gente que usa o que? Thumma. Tem dialetos dessa forma que usa o Tha vira Ta, que nem o T no português. Tem outros dialetos que ele vira o que? O S, como a gente citou. Por exemplo, o nome Thamara, que é fruto em árabe. Thamara. Tem gente que fala o que? Samara, ou seja, com S. Mas no original, no árabe original, a gente escreve ele dessa forma e pronuncia ele Ta. Não é Sa e não é Ta. É Ta. Para sair o que? Correto. A pronúncia correta no árabe o que? Original, no árabe clássico. Mas agora, se alguém me perguntar, se eu pronunciar dessa forma, ou seja, com som de S, vão me entender? Vão te entender. Não tem problema algum, vão te entender. Mas é um árabe o que? Coloquial. Como nossos irmãos sírios, eles falam dessa forma. Os egípcios também, alguns também falam dessa forma. Ou seja, ele é pronunciado o S, no coloquial. Isso aqui é no original. Se fosse no coloquial, ia ser como se fosse o S do português. A gente vai citar depois exemplos dessa letra, inshallah. Essa então é a 4ª letra do alfabeto. Então, a gente viu que tem 3 vogais no árabe. A língua árabe tem 3 vogais: o A, o U e o I. Então vamos usar ela com essas 3 vogais. Vamos apagar tudo aqui, é melhor. Ter mais espaço. Então, vamos usar ela com a vogal A. Vai ficar o quê? Dessa forma. Vai ficar dessa forma. O nome dela é Ta. É diferente disso aqui. Isso aqui é bem curto. Não está falando Ta. Está falando Ta.
ou seja, é uma vogal curta. Agora, a vogal U, dom, como que ia ficar? Su, 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 dessa forma. Su, ia ficar dessa forma a pronúncia. Agora uma vogal que é kasra, vogal I. Vogal I, que é embaixo da letra. As duas vogais, o A e o U, é em cima das letras e a vogal I é embaixo da letra. Vocês decoram dessa forma. Sempre vai estar o que? Embaixo da letra. Então aqui como seria a pronúncia? Thi. Thi. Esse é dessa forma a pronúncia. Thi. E aqui seria Tha. E aqui seria Thu. Vou colocar aqui. Seriam dessa forma. Thu, Tha, Thi. Tha, Thu, Thi. Ia ser dessa forma. Como eu falei para vocês, um pouco da língua tem que sair para fora. Senão você não vai falar corretamente a fonética, o som dessa letra. Tha, Thu, Thi. Essa forma. Se tu falar, por exemplo, Sa, Su, Si, no árabe coloquial as pessoas vão te entender. Mas no árabe clássico você está lendo o que? Erradamente, quando você lê dessa forma. Ou você vai ler um livro, ou vai falar uma palestra. Se você pronunciar com som de S, está errado. Vocês vão ver que você está errando as palavras dessa forma. Também tem várias palavras, né, com ela. Tipo, quando a gente fala, deixa eu ver um exemplo. Como se... Agora me fugiu o nome de uma pessoa. Tem homens que se chamam Tha'ir. Se tu falar Sa'ir, é outro sentido na língua árabe. É outro sentido, muda totalmente o sentido dela. Mas tem pessoas que pronunciam, como eu falei para vocês no coloquial, tem pessoas que pronunciam. Vai ser dessa forma. Tha'ir, que é o nome de um nome masculino para um homem, um menino, para o gênero masculino. Tha'ir. Tem gente que pronuncia o que? Sa'ir. É poucas pessoas. Sim, nome não muda muito. O que muda é o que? Quando é palavras. Sa'ir, que é outra coisa, que significa andante. Sa'ir significa andante. Não tem nada a ver com Tha'ir. Mas como mudar a pronúncia, virou outra palavra. Isso que tem que cuidar. Agora, por exemplo, outra palavra que a gente pode falar com Thaqil, que é pesado. Alguma coisa pesada, que tem um peso. Thaqil, que é pesado também. Tem gente que fala o quê? Saqil, ou seja, com S. Esqil, ou seja, não tem nenhuma vogal, é como se fosse o S mudo. Esqil, tem gente que pronuncia dessa forma. Ou seja, está resumindo, em alguns países árabes, podemos falar, é pronunciado o som de S. Mas se você quer, por exemplo, aprender o árabe, para ler o Alcorão, por exemplo, um muçulmano, eu quero aprender o árabe para ler o Alcorão, a pessoa não vai poder ler com som de S, vai ter que ler como é a letra, no original. Uma pessoa que quer aprender o árabe, por exemplo, para ensinar as pessoas, por exemplo, em uma universidade, eu vou estudar árabe para voltar para o meu país e ser um professor de árabe.
tu não vai pronunciar dessa forma que eu falei para vocês, como é no coloquial dentro de uma sala de aula. Então, isso é só em alguns lugares, quando a gente está, por exemplo, se a gente vai na Síria, como a gente viu, eles pronunciam dessa forma, esse tá, eles pronunciam como se fosse um S, como se fosse o sim, eles pronunciam dessa forma. Só isso é o que? A língua do povo, coloquial. Agora, dentro das universidades, não, as pessoas vão pronunciar corretamente. Mas se pronunciar com S, ou se pronunciar ela como ela é, tá? As pessoas vão entender perfeitamente. Só quando é uma palavra, por exemplo, que, como eu falei, o nome de uma pessoa, como a gente citou, muda totalmente o sentido da palavra e o nome. Então, nessas ocasiões, eles não pronunciam o S. Tem uma pergunta? Iracélia da Silva perguntou: o que significa essa palavra, irmão? Qual palavra? O que a gente escreveu agora significa pesado, como a gente viu. Zapir significa pesado. A gente depois vai escrever, transliterar. Aqui é só alguns exemplos para a gente entender a letra. Agora, a quinta letra é o Jim. Jim, o que é? É a quinta letra. Ela se escreve dessa forma aqui. A transliteração. A gente viu que a gente usa esse sinal aqui, esse acento agudo, para prolongar a palavra. Ou seja, a letra de dessa forma. Maria Aparecida perguntou: Sheik, como ficaria essa letra escrita no meio e no final da palavra? Isso a gente vai ver depois. Aqui, só decorando o alfabeto dessa forma, já tem uma grande noção. Como a gente viu, as nossas aulas não é focado no alfabeto árabe, e sim para as pessoas que conseguem já ler um pouco o árabe, e quem não conseguir, a gente vai fazer isso aqui, ó, transliterar. Para a pessoa que não sabe ler o árabe, ela pode ler dessa forma, transliterado. Então, o jim, aqui seria, né, a escrita transliterada, não tem no português. Na questão agora não é o J do português, não é o G do português. É o jim, é ja, ju, ji. Quando a gente vai falar montanha, por exemplo, no árabe, a gente fala jabal. A gente não fala jabal. Tem gente que pronuncia no coloquial, eu sei disso. E muitas pessoas pronunciam assim, principalmente ali na Argélia, Marrocos, Tunísia, até no Líbano, Jabal, falam dessa forma. Ou seja, o J do português. Mas no árabe clássico não tem esse J. Mas se a pessoa pronunciar o J do português, vão me entender? Vão te entender. Então, vamos dar um exemplo, Jabal. Primeiro, antes de dar um exemplo, como a gente viu, essa letra, como que vai ficar? Se a gente colocar o Fatha, vai ficar Ja. Se a gente colocar o Dhamma, vai ficar o quê? Ju. E se a gente colocar o Kasra, vai ficar o quê? Ji. Ja, Ju, Ji. Dessa forma. É que nem quando a gente fala bom dia. Tem algumas partes do Brasil que falam o D mesmo. Bom dia. Tem. Por exemplo, no Nordeste. Mas tem partes que falam que, meus irmãos, que nem o sul do Brasil fala di. Bom dia. É esse di que a gente quer aqui, ó. Esse é o di do árabe, que é um D misturado com J. É um D misturado com J. Então dá esse som. Ja, Ju, Ji. Mas Ahmad, se eu falar Ja, Ju, Ji, vão me entender? Vão me entender perfeitamente. Mas é o árabe clássico, não é o árabe clássico. Ou seja, não é a pronúncia do árabe clássico. Ou do dialeto dos coraíxitas, podemos falar assim. Pode ter. Se a gente estudar, podemos ver que tem um dialeto árabe de uma tal tribo que pronunciava como J. Pode ter. Mas o clássico de hoje, que é o dialeto dos coraíxitas,
E eles falavam o que? Dessa forma. Ja, ju, ji. Então vamos dar um exemplo. Jabal. Aqui, ó. Jabalun. Que significa o quê? Montanha. Significa montanha. Significa montanha. Jabal. Agora, se eu falar Jabal, vamos entender? Vamos te entender. Olha que a gente vai usar o G, ou o J, desculpa, do português. Jabal. Tem gente que fala dessa forma. Vamos entender perfeitamente. Tem gente que fala esse Jim, tem gente que pronuncia o Ia dessa forma. Tem gente que pronuncia, quando está com fatha, é claro, como aqui nessa palavra, iam pronunciar com Ia. Ia ser Yabal, como nossos irmãos no Bahrein e alguns lugares da Península Árabe. Eles pronunciam o que? O Jim, a letra Jim, como se fosse o Ia. Como se fosse o Ya, que é essa letra no árabe, né? Como se fosse o Ya. Então, ia ser Yabal. Vão te entender? Vamos, mas é difícil. Se a pessoa não tem muito conhecimento da língua árabe, não viajou muito, capaz de não entender. É bem diferente. Mas Jabal, todo mundo vai te entender. É o árabe que é coloquial, podemos falar. Tem gente que usa esse Jim como G, como que o G do português, o G do português, como, por exemplo, nossos irmãos do Iêmen, ou nossos irmãos do Egito. Agora, quando a gente fala Jamal, que é o nome de uma pessoa, um nome para o gênero masculino, que significa o que? Beleza. Jamal significa beleza. E tem muitos muçulmanos que têm esse nome, que dão para seus filhos esse nome. Mas os nossos irmãos egípcios e algumas regiões do Iêmen, eles falam que um som de G. Então eles falam Gamal, dessa forma. Nossos irmãos egípcios e alguns iemenitas. Então ele pode ser pronunciado, como a gente viu, como J. Pode ser pronunciado como J. Pode ser pronunciado como Ia. Pode ser pronunciado como um G. Então, tem todas essas formas de ser pronunciadas. Mas, no árabe clássico, o Fusha, se pronuncia o que? Ja, Ju, Ji, dessa forma, como o Ji do bom dia, quando a gente fala bom dia, dessa forma. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Posso explicar novamente. Se alguém ficou com alguma dúvida no Facebook, alguém tem alguma dúvida? No Zoom ninguém tem dúvidas, ou dúvida, né? Agora no Facebook, alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu? Sinta-se à vontade de perguntar, não saem daqui com dúvidas. O começo é assim, às vezes a pessoa que fica um pouco perdida. Sempre o começo é difícil, a pessoa tem que ter o quê? Paciência para aprender, principalmente quando é um idioma novo e também um idioma diferente do meu idioma nativo, a minha língua mãe. Como é, por exemplo, a pessoa quando estuda o latim, como vamos falar, esses dialetos, essas línguas que saíram do latim, como português, o italiano, o francês, o espanhol. Quando tu estuda essas línguas, é fácil para você, porque é da mesma origem da sua língua. Mas agora tu está estudando uma língua que é semítica, que é totalmente diferente. Então a pessoa tem que ter o que? Paciência, perseverança, determinação, para o que? Superar essas dificuldades que ela vai encontrar no começo do aprendizado. Então, é normal isso acontecer, não é uma coisa que é para a gente
se desmotivar. Então vamos, no Facebook ninguém tem uma pergunta, Thiago? Então vamos continuar. Esse é o dia. Isso aqui depois a gente vai explicar essas coisas que eu estou falando com G, quando a gente começar a aprender as palavras, como a gente vai deixar para o fim da aula para aprender algumas palavras, e a gente vai falar, tipo, os egípcios falam desse jeito, os palestinos falam desse jeito. Isso aí não se preocupe. Quando chegar a hora das palavras, a gente vai explicar como pronunciar ela no coloquial, como pronunciar ela no original, não há problema. Agora, a última letra de hoje que a gente vai aprender, que é a sexta letra do alfabeto árabe, o Ha. Ela é que nem o Jim, só qual que é a diferença? O Jim tem um ponto que no meio, o Ha não tem ponto. O Ha não tem ponto. Como que ela é escrita? Ela é escrita dessa forma. Ha-un, ou Ha, dessa forma. Ha. Também não tem no português essa letra. Essa letra sai o quê? Daqui, ó, bem do meio da garganta. Essa parte aqui, ó. Essa parte. É a mesma coisa quando a pessoa toma algo gelado e faz o que? Faz aquele som. É igual esse som aqui, é o mesmo som. É uma letra que não tem no português. A pessoa tem que treinar e praticar ela para conseguir falar ela corretamente. O maior nome, o nome que é mais usado no mundo inteiro, que é o nome do profeta Muhammad, é com essa letra, que eu vou dizer sobre ele. É com essa letra. Tem pessoas que falam Muhammad. É incorreto. Certo é falar o quê? Muhammad. Muha. Não é Muhammad, como a maioria das pessoas pronunciam. É com essa letra, o Ha. Muhammad. Ou também o nome Hamid. Não vai falar Hamid. Vê a diferença do Ha pelo Ha. Ha é mais sensível. O Ha é mais forte. Hamid. Não é dessa forma, é Hamid. Muhammad. Ahmad também é usado o Ha. Então ele sai o que? Bem no meio da garganta. A pessoa tem que o que? Praticar. Então é a mesma coisa que a gente fez as outras letras, a gente vai fazer nessa letra. Colocar as vogais. Agora se a gente colocar o Fatha, vai ser o que? Ha. Se a gente colocar o Dhamma, Hu. Se a gente colocar o Kasra, Hi. A transliteração é assim, ó. É um H que você coloca. Ha, Hu, Hi. É dessa forma também. Desculpa esse acento, senão a gente... É dessa forma que o Kasra, né? Então, Ha, como ele ia ser na transliteração? Ha, Hu, Hi. Dessa forma. Ha, Hu, Hi. Dessa forma que se pronuncia essa letra. Agora um exemplo para essa letra. Uma coisa que a gente sempre fala, Alhamdulillah. Alhamd. Tanto os muçulmanos como os não muçulmanos árabes falam essa palavra, que significa o que? Graças a Deus. Mas a gente quer só primeiro o que? Graças ou louvor. Palavra Hamd. Hamdun ou Hamd. A pessoa não vai pronunciar ela o que? Hamd. Hamd. Não é dessa forma. E sim com Ha. Hamd. Hamdun. Hamdun. Dessa forma a pessoa pronuncia. Que significa o que? Louvor, vamos falar assim. Louvor. Hamd significa louvor. Se a gente fosse transliterar essa palavra, ela é o começo da palavra que a gente quando agradece a Deus. Alhamdulillah, ou seja, o louvor
é somente para Deus. O louvor é somente para Deus. Então aqui, dessa forma, irmãos, ó, e irmãs. Hamd, 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 hamd. Dessa forma seria a pronúncia da palavra, que significa o que? Louvor. Essa é a transliteração, essa é a tradução. E a palavra começa com o quê? Com ha, ha com fatha, como a gente colocou aqui, ó. O ha com fatha. Então a pessoa você pronuncia ela ham. Essa é a sexta letra o quê? Do alfabeto árabe. A sexta letra do alfabeto árabe. A gente vai fazer assim, vai citar 3 letras, por exemplo, em cada começo de aula. Alguém ficou com uma dúvida sobre o alfabeto, ou a pronúncia, ou não entendeu algo? Para a gente voltar o quê? Para o livro. A gente parou na página 6 do livro. Na página 6. Agora vamos dar um exemplo como a gente estava mostrando como perguntar, como eu vou perguntar algo. Vamos falar que eu estou com meu amigo está na minha presença, está no meu lado, e ele não fala árabe. Aí ele fala para mim, ele sabe falar um pouco só de árabe. Ele olha uma estrela no céu, ele olha e fala para mim o que é aquilo, ou o que é isso. Vamos falar o que é isso. Ou ele olha uma estrela desenhada aqui no meu quarto e chega para mim e fala o que é isso? Mahada, ou seja, o que é isso? O que é isso? Se é uma estrela como ele está perguntando, vamos falar que tem uma estrela aqui na nossa frente, então ele vai perguntar Mahada. Que a gente viu que esse ma aqui, ele serve para perguntar, mas na maioria das vezes ele é para o irracional. Pode ser usado para o racional? Pode, mas não é em qualquer hora. Tem horas específicas que ele pode ser usado, dependendo da eloquência do que você está falando. Não é em qualquer lugar que você pode usar ele como racional. Então vamos decorar ele como irracional. Irracional. Então, ma significa o quê? Para perguntar algo. Mahada. O que é isto? Tem aqui uma estrela. E ele aqui no meu lado. Falando o que é isto? Eu vou responder para ele o quê? Hada. Sempre começa o quê? Um pronome demonstrativo. Hada najmun. Isto é uma estrela. Hada najmun. Isto é uma estrela. Tem pessoas que pronunciam najmun, que é o árabe clássico. Tem pessoas que pronunciam nejm, ou seja, com J no português, mudo. Nejmun, dessa forma. Mas o correto, o clássico, najmun, com nejm, dessa forma. Então, isto é uma estrela. Como que a gente vai fazer a transliteração primeiro? Hada, Najm. Isto é uma estrela. Isto é uma estrela. Como a gente sabe, no árabe não tem o E. No árabe não tem o E do português. Isto é tal coisa. Isto é tal coisa. O verbo que ser. Não tem no árabe. Dessa forma. Tem, mas não é usado como é usado no português. Então, se tu falar Hada Najm, significa isto é uma estrela. Ou seja, uma palavra indefinida. Estrela está indefinida. Então, aqui é uma pergunta. Quando vai perguntar com ma,
a gente só precisa usar o que, irmãos? O pronome demonstrativo que foi citado na frase. Qual o pronome demonstrativo que foi citado na frase? Esse aqui, ó. Que significa o que? Este. Ou isso. Ou isso, este, esse. Isso, tudo significa. É a mesma coisa, o mesmo significado. Hada najmun. O que eu fiz para responder? Aqui é a resposta. Aqui é a pergunta. Eu coloquei o pronome demonstrativo que estava no fim da oração, coloquei ele o que? No início da oração, no início da frase. E comecei a minha frase o que como? A minha resposta, Hada najmun. Isto é uma estrela. É dessa forma que se pronuncia. A pessoa quer falar rasa, como eu falei, vou entender. Rasa, vou entender. Um Z de zebra. Z de zebra. Vão entender. Nejel. Nejel. Vão entender. Quer pronunciar com J mesmo do português, vão entender. Quer pronunciar com Jim do árabe, também vão te entender. Vão te entender perfeitamente. Eu estou indo a passeio. Eu quero comprar um colar que tem uma estrela. Como eu falo a palavra estrela? Nejel. Vão te entender dessa forma. Nejel. Vão te entender também dessa forma. Então, esse é o exemplo aqui que ele citou. É o último exemplo da página 6. Que a gente não tinha o que estudar. É o último exemplo da página 6. Aqui é o primeiro exercício. O primeiro exercício do livro é o tamrin, que significa exercício, ou exercício, a gente vai traduzir, né? É o primeiro exercício que a gente vai fazer. Agora eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês participem. Aqui é o número 1 na língua árabe, depois a gente vai estudar os números. É parecido com o no português, mas um pouco diferente. Sim. Tamrin significa o que? Exercício. Tamrin, essa palavra é nova, a gente está aprendendo. Tamrin, eu coloquei esse acento agudo para ti o que? Prolongar o i. Tu não vai falar tamrin, 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 dessa forma, com ele no final, que significa o que? Exercício. Significa exercício. Qual que é o primeiro exercício que ele citou? Ele colocou, se vocês perceberem, na página 7, o primeiro exemplo, ele cita o que? Mahada. Ele quer ver se o aluno entendeu. Ele fez uma pergunta agora para o aluno. Ele está com uma chave, vamos falar que isso aqui é uma chave, que está na frente de vocês. Ele está perguntando para esse aluno, Mahada, o que é isto? Como que o aluno vai responder? Como que o aluno vai responder? Aqui tem um símbolo que de chave. O que é chave no árabe? A gente estudou na aula passada. Quem que fala para a gente? Quem que escreve, né? Chave no árabe. Chave, Facebook, no Zoom. Quem quer responder para a gente? Como seria o quê? Como seria a resposta disso? Aqui está a pergunta, ó. Mahada. Aqui é a pergunta. Aqui tem uma chave. Não sei desenhar, sou péssimo. Mas vamos falar que aqui tem uma chave. Agora a resposta. Como que eu vou iniciar a resposta primeiro? Ou como que vai ser a resposta? Quem quer escrever para mim? Eu quero falar aqui como que eu vou responder. Isto é uma chave. Dessa forma eu quero responder.
Como seria em árabe? Isto é uma chave. No português é grande a frase, mas no árabe é bem pequena. Quem gostaria de responder, tanto no Facebook como no Zoom? Quem respondeu? Só falou rasa. Ó, Complete. a irmã falou que irmão. Quem que respondeu? A irmã Sandra Adriana. A irmã Sandra. Deus abençoe ela. A irmã Sandra falou: olha, começa com rada. Correto. Só Termina. falta Agora a gente quer a palavra. completa. Agora o pronome demonstrativo está correto, porque a palavra-chave no árabe é de gênero masculino. Então está correto usar esse pronome demonstrativo que a gente explicou que ele é específico para o gênero masculino. Agora a palavra em árabe de chave qual que é? Alguém está perguntando como eu faço para ter esse livro. A gente postou o livro no grupo. Eu acho que o irmão não está no grupo, ou a irmã, não sei se me perdoou ou minha mulher. A gente postou no grupo do WhatsApp. Se você não estiver no grupo, você pode entrar em contato com o contato da Mesquita Meca, que a gente te envia o livro em PDF, se Deus quiser. Ninguém respondeu, Thiago? Facebook? Ainda não. Ela só falou rasa. Falta completar só. Então, como que vai ficar chave, como a gente estudou, se chama miftah. Se chama miftah. Aqui é a resposta. Hada miftahun. Aqui a gente deve o quê? Prolongar a pronúncia. A gente não fala miftah, miftah, miftahun, dessa forma. Isto é uma chave. Isto é uma chave. Então a gente viu, isso é no original, no clássico, no culto. No coloquial a gente pode falar muftah, tanto com sukun no começo do mim, quanto com doma, ou seja, som de u, muftah, como falam no coloquial. Mas no original, no árabe clássico, miftah, que a gente sabe, se a gente pronunciar muftah, miftah, todo mundo vai entender a gente. Falando muftah, o miftah, todo mundo vai te entender, das duas formas, mas essa forma é correta e a outra é o que? Um coloquial. Então, isto é uma chave. Como seria a transliteração? Hada miftah. Aqui um acento para te prolongar, né? No A, miftah, que é o Ha que a gente estudou hoje, a sexta letra do alfabeto árabe, o Ha. Então, tu vai ter que terminar ela o que? Miftah. Não é miftah, miftah. Não é dessa forma. Tem que mostrar esse Ha aqui, ó, no final da palavra, que é com sukun no final da palavra. Tu não lê as vogais que estão em cima dele, porque é final de frase. Tu tem que parar. A mesma coisa quando tem uma vírgula no português, tu tem que parar, não é querer continuar. Mesma coisa aqui, ponto final, tem que parar. Então tu fala miftah, miftah, não é miftah, miftah, não é dessa forma. Então isso aqui com muito treinamento e prática, a pessoa o que consegue falar perfeitamente essas letras que são que saem da garganta, gutural, né, que é em português, uma letra gutural, ou seja, que sai da garganta, a pronúncia dela, o som dela. Alguém ficou com uma dúvida? Não citou aqui.
Aquele entrou depois no grupo. Então se tu entrou depois, pode ter sido isso. Mas a gente envia de volta, inshallah, depois da aula, novamente os livros. São 2. São 2 livros. Esse é o primeiro o primeiro exercício que ele cita, né? É isso aqui, irmãos, página 6, para quem está lá. Página 6. Não sei se está claro no Facebook e no Zoom. Página 6. Agora ele vai fazer a mesma pergunta, só vai ser outro objeto. Mesma pergunta, ó. Ma hada. Qual que é o objeto que está na minha frente? Um livro. Como que eu vou falar? Agora tem um livro comigo e alguém fala para mim, ó, o que é isto? A pessoa que está aprendendo árabe fala para mim, o que é isto? Como que eu vou responder essa pessoa? Como eu vou responder essa pessoa? Tem um livro na minha mão. Como eu vou responder isto é um livro? Como que ficaria no árabe? Como que ficaria no árabe, irmãos e irmãs? Quem quiser responder. Como ficaria no árabe? O que é isso? Vai falar, isto é um livro. Isto é um livro. Como que ficaria a resposta? Como que eu começo essa frase? O irmão Wagner respondeu. Hada kitab. Que Deus te abençoe. Correto? O irmão Wagner respondeu. Hada. Tá certo? Ele começou o quê? Um pronome demonstrativo, que é o certo. Depois ele citou o nome do livro em árabe, que é Kitab. Hada Kitab. Kitab, que significa o que? Livro. Como que é a transliteração disso? Como que ficaria? Eu não sei ler no árabe. Como que eu pronuncio no português? Ou seja, na transliteração, né? Hada Kitab. Hada Kitab. Dessa forma ficaria. Kitab. Dessa forma que a gente ia o quê? Pronunciar. Que Kitab é o singular de livros. Ou seja, livro. Kitab significa livro no português. E que a irmã também, irmão Bakr, também respondeu. Deus te abençoe, meu irmão. Hada Kitab. Aqui o que é no árabe Fusha, ou seja, no árabe clássico, no árabe culto. Agora, se a gente fosse, vamos fazer essa mesma pergunta e vamos dar a mesma resposta no árabe coloquial. Será que vai mudar alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver se muda algo. Shuhada. Mudou a forma de perguntar. Shuhada ou shuhada. Shuhada. Mudou o quê? O jeito de perguntar. A gente pergunta com ma no árabe clássico. Ma. Que é o mi
e o alif. No coloquial, a gente pode perguntar com shu, o shi e o al. Shu, churrada. O que é isso? E também a gente não usa o que? O da. O dal. A gente usa o dal. Tem muitos árabes que pronunciam o que? O D do português. Ou o D do aramaico, como ele é conhecido. O D do aramaico. Tem, como se chama? Professores, doutores de árabe, que eles falam que esse é o D o que? Do aramaico, o siriaco. Então, churrada mudou. Agora vamos ver a resposta. Será que muda? Hada kitab. Hada kitab. Não mudou. Kitab não mudou. Mudou só um pouco, que é um pouco a pronúncia do hada. Mudou um pouco a pronúncia. Tem gente que até fala ela com o dó, que alguns o que? Jordanianos. Essa letra só tem no alfabeto árabe. A língua árabe é a única língua que tem essa letra no mundo inteiro. É impressionante. Não tem nenhuma língua no mundo que tem o som dessa letra. Então aqui, se fosse com o som dessa letra, halda, tem gente que pronuncia dessa forma, que é um D forte. Shuhalda, ou shuhald, tem pessoas que pronunciam também dessa forma, ou seja, com sukun, e tem pessoas que pronunciam com fatha. Shuhald, ou seja, um D mais forte. Ou churrada, churrada também tem pessoas que pronunciam com D. Tem pessoas que pronunciam com Z. Churrasa, churrasa, também tem dessa forma. Tudo é o que? Coloquial. O correto, narrada. Esse é o correto, o árabe clássico. Mas todos os jeitos que eu usei, se você usar em qualquer país árabe, vão te entender perfeitamente. Agora, kitab não muda. Kitab não muda. Só tem algumas pessoas, sim, pessoas mais idosas, que tem tipo de um dialeto para elas. E elas pronunciam o kaf, esse aqui o kaf, que é o K do português, né? O kaf, eles pronunciam como chá. É o TCH, chá, que não tem no português, tem no espanhol. Tem no espanhol, como muchacho, tem no espanhol. Agora aqui, o que eles iam falar aqui? Chitat. Tem até no Kuwait, algumas pessoas que pronunciam assim, eu já ouvi. Iraquianos também, às vezes. Eu presto muita atenção quando pessoas de outras regiões, eu gosto de escutar sempre e ver essa diferença entre as palavras. E anoto. Eu tenho então um caderno que eu anoto os diferentes sotaques que tem no árabe, o dialeto, podemos falar assim. Então, kitab, falam que chitab. Mas é errado escutar isso, porque esse kaf, ele não é toda hora que vira chá, não é toda hora. Como por exemplo a palavra cachorro no árabe, cão, a gente fala o quê? Can, dessa forma, no clássico. Mas tem pessoas que falam o quê? Chan, ou seja, o kaf nessa palavra especificamente é mudada com chá. Tem muitas pessoas que falam. Mas kitab, sim, escutamos, mas é raro. Chitab é raro. Mas o kaf pode ser o chá, pode ser como se fosse o chá do espanhol, podemos falar assim. Então, irmãos e irmãs, não mudou o que? Muita coisa. Se tu falar o coloquial, por que eu coloquei aqui o coloquial e o original, o clássico? Para vocês entenderem que a pessoa que fala o árabe coloquial, ela consegue aprender perfeitamente o árabe que é original. E a pessoa que fala o árabe original consegue aprender o coloquial.
não é distante, não é uma coisa de outro mundo, que às vezes a pessoa pensa nisso. Agora, vamos falar os árabes que estão no Brasil. Mesmo não tendo muito estudo, maioria, porque migrou, deixou a sua terra, por algum motivo, é claro. Então não estudou, ou seja, não tem o ensino médio completo. Não quer dizer que eles não vão entender o que? O árabe clássico. Por quê? Porque é próximo. Porque é próximo, você não está falando de outro idioma. É que nem o português, agora uma pessoa que fala o português coloquial não vai conseguir entender o português clássico. Eu não estou falando em entender, tu vai trazer um livro de advocacia para a pessoa. Isso aí ninguém entende, nem quem acabou o ensino médio. Mas eu estou querendo dizer, se a gente trouxer palavras clássicas, cultas, simples, ou seja, que todo mundo fala, a pessoa vai entender, mesmo não tendo estudo. Mas agora tu quer trazer um termo científico, específico, de um conhecimento, de uma ciência, aí nem quem é o que doutor, médico não vai entender. Como tu não vai entender esses termos científicos específicos para aquela profissão? Isso é normal. Então, quem fala o árabe coloquial consegue entender uma grande parte do árabe clássico? Sim, consegue entender. Uma grande parte. Claro, não todo. E a mesma coisa, quem fala o árabe clássico consegue entender tudo do árabe coloquial? Não, mas a maioria das partes ele vai entender. Algumas palavras que são gírias, ele não vai entender. Principalmente porque a maioria das gírias na língua árabe não são palavras árabes. Quando a gente fala, por exemplo, está assim tipo num carro, um taxista, e ele fala para ti aonde você quer ir, eu vou para a direita, vou para a esquerda, tu fala para ele o que? Dugri, ou seja, segue em frente. Segue em frente. Só isso é uma palavra turca, não é do árabe. Não existe na língua árabe a palavra dugri. Não existe. É uma palavra que é turca, de origem turca. Os árabes, porque viviam com os turcos no Império Otomano, durou anos, como a gente sabe, séculos. Então eles pegaram algumas palavras, como os turcos pegaram dos árabes. Se tu vê, tu vai falar com um turco, ele usa palavras do que? Árabes. São termos religiosos, eles usam sempre. Então os árabes também pegaram alguma coisa o que? Deles. Pegaram alguma coisa deles. Ou também quando a gente fala, tu vai em tal festa hoje, tu vai em tal lugar hoje, qualquer convite que tu receber, aí o que tu fala? Belki, ou seja, pode ser que eu vá. Também é uma palavra turca, não é árabe. Então uma pessoa que estudou árabe, tem doutorado na língua árabe, não vai entender essa palavra. Só quem vai entender, uma pessoa que é nativa, que se criou no meio, vai entender essas gírias, como no português. Então isso aqui, irmãos e irmãs, não é todas as palavras que são próximas, eu sei disso, por isso que eu dei exemplos para vocês. Mas a maioria das palavras vocês vão entender. Não é muito distante, como a gente explicou. Aqui não muda quase nada, só o D ou o Z, pronuncia Z ou pronuncia D. Aqui muda, na verdade, Ma e Shu. Isso é uma coisa que tu sempre escuta, tu vai entender. Agora, se tu entra em qualquer mesquita que tem árabes, eles vão pronunciar isso aqui mais. Essa palavra aqui, ó, Shu, que é no coloquial. O que, se a gente fosse traduzir. Então, esse é o segundo exemplo. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. Não saiam daqui com dúvidas. Não expliquei bem, pode escrever, eu explico novamente. Porque eu não sei se vocês querem citar, todos os exemplos são iguais. Todos os exemplos que ele citou são iguais. Vamos citar mais um para vocês verem. Aqui ele está querendo ensinar o aluno como perguntar e como responder. Porque essa pergunta é uma chave. Ou seja, é a chave do conhecimento, de você entender as coisas. Agora eu não sei, as coisas que estão em volta de mim, eu não sei o que é, mas eu sei perguntar. Então o que eu vou perguntar?
Mahada, eu vou ter uma resposta. Essa resposta que eu quero, para mim saber o nome desse objeto. Então é uma pergunta bem interessante. Então, Mahada, o que é isso? O que é isso? Aqui tem o que, como vocês estão vendo, na página 7. O terceiro exemplo, o que é? Uma caneta. O terceiro exemplo é uma caneta. O terceiro exemplo é uma caneta. Então, como que ficaria aqui? Quem gostaria de responder? Como que eu vou responder? Isto é uma caneta. Isto é uma caneta. Tem alguma pergunta? Como que eu vou responder? Aqui eu estou perguntando o que é isso? O que é isso? O que é isso? A resposta seria o quê? Isso é uma caneta. Isto é uma caneta. O irmão Wagner e o irmão Becker, Deus abençoe vocês, responderam. Hada Padam. Hada Padam. Então isso aqui no árabe, caneta no árabe, o que significa? Padam. Deixa eu ver. Vamos transliterar. Haza Padam. Como que a gente vai escrever? Vamos escrever o Tov como o que do português? Para vocês diferenciar ele do Kaf. Então, Padam. Hada Padam. É um Kaf forte. É um que, o K do português forte. Padam. Tu não fala Kalam. Se eu falar Kalam, vamos entender? Vamos te entender. Porque tem pessoas que pronunciam dessa forma. Tem pessoas que pronunciam o Qaf, tem dois pontos em cima, pronunciam como G, o G do português, ou Gimel do hebraico, é a mesma coisa. O G do português. Tem pessoas que pronunciam como o Aleph, ou o A do português. Tem pessoas que pronunciam dessa forma, como Aleph, ou Hamza, podemos falar assim. Como Hamza, que é o A do português. Tem pessoas que pronunciam como K, como o K no português ou no inglês. Então, de todas essas formas, se você pronunciar, está correta. Então, aqui, por exemplo, se a gente falar Alam, Alam, também vamos entender que está falando o quê? Caneta. Mesmo sendo a palavra alam na língua árabe significa dor. Quando você está com dor, tu fala o quê? Bi alam, ou seja, em mim há dor. Ou estou com dor. Então, aqui significa o quê? Como que a gente vai entender que é caneta? Porque a gente perguntou aqui, está na nossa frente, ó. Ma hada, hada, alam. Eu vou saber que ele está falando o que? Caneta. Se ele falar galam, com G, do português, galam, também vou entender. Se ele falar o que? Kalam, também vou entender. Com kaf, ou seja, mais fraco um pouco. Tem gente que pronuncia com GH. GH também, que é no Sudão. No Sudão pronunciam dessa forma. Vamos falar o que? Galam, 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 dessa forma. Que é o reish no hebraico. Quem fala hebraico consegue fazer a palavra, essa letra. Reish. No árabe é o ren, ren, que ele sai daqui, ó. Então tem gente que pronuncia dessa forma. É ainda mais difícil ainda.
É mais fácil do que ou tu falar galam. É fácil. Qualquer brasileiro ou qualquer pessoa que fala o português, vamos falar assim, consegue pronunciar perfeitamente. Ia ficar dessa forma. Galam, que significa caneta. Significa caneta. Galam. Ou kalam. Ou alam. Ou qalam. Ou galam. Tudo certo. E todas essas formas que você falar está correto no sentido que do árabe coloquial. Todo mundo vai te entender. No árabe original é dessa forma só. Qalam. Com aquele K forte. Qalam. Dessa forma. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Se alguém ficou com alguma dúvida? Facebook, alguém tem alguma dúvida? Agora vamos dar um exemplo. A gente viu o mar, o shu no árabe coloquial, né? Vamos fazer outro tipo de pergunta. Vamos falar o quê? Que na minha frente há uma caneta. Uma coisa real. Na minha frente há uma caneta. Mas essa pessoa vai perguntar para mim, querendo me ensinar, vai falar para mim o quê? Ahada sarir, vai me perguntar dessa forma. Isto é uma cama e ele está vendo o que é na minha frente? Uma caneta. Ele quer me ensinar. Ele sabe que isso não é uma cama. Ele quer me ensinar o que? Como usar o advérbio de negação nessa frase. Porque não é uma cama isso aqui. Isso aqui é uma caneta. Como que eu vou usar esse advérbio de negação? Primeiro eu vou falar o que? Lá. Eu vou responder dessa forma. Lá. Ou seja, eu neguei. Não. Ou em transliteração. Lá. Ou seja, eu neguei, isso aqui não é o que? Uma cama. Agora eu vou falar o que é isso. Mesma coisa que a gente respondeu o que? Na pergunta anterior. Hada qadamun. O que mudou? A resposta em si não mudou. A gente só acrescentou o advérbio de negação. Por que a gente acrescentou esse advérbio de negação? Isso aqui que a pessoa tem que entender. A língua também precisa de lógica. Não é só matemática, como muitos pensam. Se tu consegue entender, trazer uma lógica, é muito mais fácil que de entender o idioma. Eu só usei isso aqui, esse advérbio de negação, por causa disso. Interrogação. Eu também usei isso aqui por causa disso. Se chama o Hamza. O Hamza, que é para a gente o que? Perguntar algo. Como a gente perguntou. Ahada sarir. Isto é uma cama. Eu usei o Hamza para perguntar. Quando eu uso o Hamza para perguntar, como que eu vou responder? Ou com advérbio
de afirmação, se isso é mesmo uma cama, eu vou responder com advérbio de afirmação. E se isso não é uma cama, eu vou responder com advérbio de negação, como eu fiz. La, ou seja, não, não é uma cama, isto é uma caneta. Se a gente não respondesse isso aqui é o complemento. Hada qalam. Se a gente não respondesse isso, ele entenderia que isso não é uma cama? Entenderia, porque eu neguei. Falei não. Mas aqui é um complemento para a resposta ser completa. Para a resposta ser completa. Alguém ficou com uma dúvida? Esse aqui é o advérbio de negação. A gente vai estudar isso depois, uma aula só sobre os advérbios de negação. Não é um ou dois, são vários na língua árabe. Mas esse é o mais comum, que as pessoas mais usam. Tem pessoas que pronunciam la, seja com ra, mas esse é no coloquial. Agora no clássico é la, ou seja, tu tem que prolongar um pouco. Tem que prolongar um pouco. Alguém ficou com alguma dúvida? Que a gente citou o quê? O Hamza. Então, duas formas, o autor, que Deus o abençoe, nos ensinou para a gente o que perguntar. E também ensinou dois tipos de respostas. Agora, se a gente vamos aprender mais uma palavra. Vamos aprender mais uma palavra nova. Vamos começar a perguntar o que com Hamza. Isso aqui se chama o que? Hamza. Às vezes ele é o Aleph, eu sei, para não... Pessoal, mas aqui você chama ele de Aleph, aqui você chama ele de Hamza, é a mesma letra. Por isso que tem pessoas que vai ver na língua árabe quantas letras tem no alfabeto árabe. Uns vão falar 28, outros falam 29. Qual que é o certo? Se tu considerar o Aleph uma letra e o Hamza outra letra, vai ser 29, como o Sibawayh fala, que é o grande sábio da língua árabe. E se tu considerar o Aleph e o Hamza a mesma letra, vai ser o que? 28. Eu me ensino como 29 para facilitar o aprendizado. E também, essa é a minha opinião pessoal, que o Hamza não é que nem o Aleph, porque eles são diferentes em algumas partes, mesmo sendo iguais nessa situação, mas em algumas partes eles são diferentes. Então, por isso que eu acredito, como falou esse grande sábio da língua árabe, o Sibawayh, que é uma letra diferente que o Aleph. Então, aqui, Ahada Rajul. Como tem o Hamza no início da frase, o que vai ter no fim da frase, irmãos e irmãs? Presta atenção nisso. Se tem o Hamza no início da frase, o que tem que ter no fim da frase? Ponto de interrogação. Grave, isso é uma regra. Se o Hamza, que é para a pergunta, como esse, estiver no início da frase, que quando ele é para a pergunta, ele é usado no início da frase. No fim da frase, o que eu vou encontrar? Um ponto de interrogação. Então, isso é uma regra, vocês podem anotar. Então, como que ficaria essa pronúncia? Ahada rajul. Isto é um homem. Isto é um homem. Eu quero aqui responder agora com advérbio de afirmação. Como que vai ficar? Na'am. Na'am, ou seja, sim, isto é um homem. Eu vou tirar isso aqui e vou escrever de volta. Prestem atenção. Isso aqui eu vou escrever embaixo.
هذا رجل. Entenderam? Isso de cima só trouxe o que para baixo. O que mudou? O que eu acrescentei? Só o advérbio de afirmação. Então, como seria a pronúncia? Na'am, ou seja, você para, tem uma vírgula. Hada rajul. Isto é um homem. Isto é um homem. Rajul é a tradução no português, se a gente fosse traduzir, homem. Isso é no árabe fusha, ou seja, no árabe clássico. Se fosse o árabe coloquial, ia mudar a palavra dependendo da região. Por exemplo, agora no Egito, eles falam assim, ó. No Egito, Yerogel. Esse jim, como a gente explicou antes, ele é o que no sotaque egípcio, ou no dialeto egípcio, ele é o que? O G. O G do português. E aqui eles acrescentam um alef também. O original não tem esse alef. Então tem que prolongar. Rogel. E é Rogel. É dessa forma que eles falam. Os egípcios. Que aqui, se fosse no Fusha, no árabe original, significaria outra coisa. É uma palavra árabe clássica. Rogel, que significa aquela pessoa que anda, o andante, sobre seus pés, ou seja, o que não está em cima de algo, não está montado, está andando a pé. A gente chama o quê? Rogel, como vem também no Alcorão. Então aqui o que é? Homem, um sotaque egípcio. Agora, se a gente for para outros sotaques, essa palavra que vocês já entenderam, né? Vamos apagar. Agora, homem, vamos falar para o sudanês. Que eles chamam o que? Zod. E é Zod, que também significa, vamos falar homem ou pessoa. Não é específico para homem, mas também para pessoa, você pode chamar. E é Zod, que eles falam. Que no árabe original, tem muitos estudiosos que falam que é uma palavra original. Eles pronunciam isso, não é coloquial, mas é pouco usado. E também é pronúncia um pouco diferente. Zau, ou seja, tem um fatha, som de A. Mas, como a gente está falando coloquial, deixa o clássico agora. Então, eles pronunciam o que? Zod. Aqui tem que até tirar aqui. É um sukun, né? Então, ia ser Zod. É como se fosse um O, né? Se vocês perceberem, não é um não é Zur, não é dessa forma. E é Zod, ou seja, é como se fosse um O. Então a gente coloca aqui para a pessoa entender que é um O isso aqui. Não é o Doma, o árabe, que é o. Como eu falei para vocês, a língua árabe tem 3 vogais, mas às vezes tem palavras que eles pronunciam com som de E, com som de O, mesmo não tendo essas vogais. Por quê? Ou porque a palavra não é árabe, ou porque aconteceu como que a gente pode fazer? Uma fusão entre as duas letras. Como casa, a gente fala beit, a gente não fala bait, a gente não fala dessa forma. Beit, ou seja, quando o A se fundiu com o I, ou seja, o fatha se fundiu com o Ya, se tornou o som de que? E. Então, o a fusão do A com o I é o som do E. Então, nessa ocasião, tem o que no árabe o E.
mas não é uma vogal em si, não existe. Vogal que representa o E, no árabe não tem. Vogal que representa o O, não tem. Entenderam? Então aqui seria o que no árabe, no sotaque sudanês. Aqui no egípcio, que ia ser Rogel. Dessa forma. Rogel. Rogel. Eles pronunciam dessa forma. Zor seria dessa forma, transliteração. Zor com L no final. Aqui, nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de falar o L. Porque o L, no português do Brasil, a gente pronuncia o que? U. Isso acontece, muitas pessoas começam a pronunciar o L no fim da frase U. Isso, claro, que é um erro gravíssimo. Então tem que cuidar. Agora também tem tipo os palestinos. Eles chamam Zelame, ou seja, também é bem diferente que o egípcio e o sudanês. Bem diferente que o egípcio e o sudanês, que seria uma transliteração Zelame, e é Zelame, o homem. É dessa forma que eles usam. Os palestinos, os jordanianos, os sírios, os libaneses, dessa forma que eles pronunciam. Deixa eu ver se tem. Agora, tipo, o saudita, como que ele pronuncia, também é diferente. Yerojar, eles pronunciam dessa forma. O homem. Yerojar, acho que tem que ter um cheiro. Yerojar, dessa forma eles pronunciam. Se a gente for ver os mais próximos do árabe original, é o egípcio, que é, e o saudita, que no original é Rojol, que é ser dessa forma. Rojol. O mais próximo, Rogel, que é o egípcio, ou Rojar, que é o saudita, ou a Península Árabe, como eles pronunciam. Aqui é bem distante. Só como eu falei para vocês, no Sudão não significa só o homem, sim pessoa. No Palestino, ali no Bilad Sham, Síria, Líbano, Palestina, Jordânia, é bem diferente. É bem diferente. Rojol para Zelame. É totalmente diferente. Então é uma palavra nova que a pessoa precisa o quê? Aprender. Tudo isso significa o quê? Homem. Tudo isso significa homem no árabe. Diferentes do que dialetos, podemos falar assim, ou sotaques. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. Sinta-se à vontade em perguntar. Isso aqui é a pessoa que vai decorando aos poucos. Aqui eu não fiz a transliteração, quer dizer. Rojar, Rojar, acho que tem shadda assim. Rojar, tem shadda. Essa shadda aqui, que é aquele W pequeno, esse aqui, ó, irmãos e irmãs, é que você tem que duplicar a pronúncia da letra. Forçar em sua pronúncia.
Então, significa, a gente vai estudar, claro, isso sozinho, uma aula a gente vai fazer, explicando o que é a shadda na língua árabe, o que ela significa, ou como pronunciar ela corretamente. Então, esses são, claro que pode ter mais, mas agora não vem na minha cabeça. Em outras regiões, se a gente pesquisar, podemos achar o que é mais palavras que significam também homem, significam também homem no árabe. Agora a gente falou sobre o mana, mas a gente não escreveu a definição dele. Não escreveu o que é a definição do ma. Ele é o que primeiro? Ism. Deixa eu alongar mais assim. Ele é o que? Ismun, ou seja, aqui seria o que? Um advérbio. Ele é o que, né? O que do português. Seria um advérbio. Se a gente fosse traduzir ism, a gente traduz como substantivo, nome próprio, nome comum, dependendo do que? Da frase. Se ele é o que? Ismu. Desculpa, aqui tem ismu. Istifhamin. Ismu. Min. Ismu istifhamin, que é um advérbio para perguntar. Para perguntar. Mas aqui qual que é ele é específico para quê? Li ghayri al-aqil, ou seja, para o irracional. E como eu falei para vocês, ele serve para o racional em algumas ocasiões específicas, que não é o assunto da nossa aula. Um dia, inshallah, a gente aprende. Então, ismu istifhamin li ghayri al-aqil é um advérbio para perguntar para algo irracional. Essa é a definição que de ma. Definição desse advérbio. Quando a gente vai usar ele? Quando ter algo irracional. Ou seja, na maioria das vezes. Ele é um advérbio para isso. Essa é a especialidade dele. Essa especialidade dele. E como a gente citou, a gente não pode, quando a gente fala isso, a gente não pode falar o que, por exemplo, vamos dar um exemplo na realidade. Vamos dar um exemplo real. Tem aqui uma pessoa na minha frente. Eu não posso falar para essa pessoa o que? Mahada. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque o que está na minha frente é um ser vivo racional. É um ser vivo racional. Eu não posso usar o que? Uma. Eu não posso falar mahada. Eu não posso usar. Por quê? Porque é um ser vivo que é racional. A resposta aqui, ó, seria hada rajulun. Estaria o que? Errado. Essa resposta. Errado. Por que errado? Porque o ma a gente usa para algo, ou um ser vivo, ou um objeto irracional. O homem é racional. Como que eu vou usar mahada? Então está incorreto. Ou seja, a minha pergunta está errada. O jeito de eu perguntar, eu errei.
Aí eu vou ensinar para vocês depois, inshallah, como perguntar se estiver algo racional na minha frente. Aqui a gente está falando o quê? لغير العاقل. لغير العاقل, ou seja, para aquilo que não é racional, para aquilo que é irracional. Então não podemos usar isso. Isso está o quê? Errado. Então não é essa forma que é errado. Então isso são regras, isso que eu cito aqui, irmãos e irmãs, são regras. Essas definições é bom a pessoa copiar para o quê? Falar da melhor forma. Para a pessoa falar o quê? Da melhor forma e entender. Quando usar o ma, quando eu vou usar o hamza. Entenderam? Agora vamos falar o hamza. Aqui a gente viu o quê? O ma. Agora o hamza. Hamzatul istifham. Hamza tu al-istifham. Hamzatul istifham, ou seja, o hamza para perguntas, ou para perguntar. Ele é que nem um alif, a gente escreve dessa forma. E ele vem sempre no início da frase com fatha. A. Não vai falar nunca o, i. Sempre com fatha. A. Então ele é o que? Hamzatul istifham. Qual que é a definição dele? Qual que é a definição dele? Aqui ele fala o que é harf. Ele é o que? Fala um advérbio. Harf é um advérbio, podemos falar assim. Jawabuhu. Agora a resposta dele, eu vou usar o que? Para responder, como a gente viu. Jawabuhu. Agora, ou a gente afirma na'am ou la. Jawabuhu na'am ou é que nem ou no português. Ou no árabe é que nem ou no português. Ou la. Isso aqui é a definição do hamza. Harfu é um advérbio. Jawabuhu. Como que eu respondo ele? Respondo ele como na'am ou la. Uma dessas duas formas. Se eu quero afirmar algo, respondo como na'am, que é sim, em português, ou la, que é não. Então é dessa forma que, irmãos e irmãs, que eu respondo. Se eu quero afirmar, na'am. Se eu quero negar, la. Dessa forma que eu respondo. Então esse se chama o hamza, como a gente viu. Agora, um exemplo, vamos falar dele. Vamos falar que aqui na minha frente tem uma cama. Tem alguma cama na minha frente. Tem uma cama. Aí chega uma pessoa e fala para mim: ahada kursiyun. Isto é uma cadeira. Eu falo: la. Hada sarir. Isto é uma cama. Ou seja, eu neguei. Usei o que? La. Eu usei esse advérbio. Como a gente citou vários exemplos, irmãos e irmãs. Mas o que é importante para entender, quem está aprendendo, que o hamza, eu só posso responder o hamza ou com sim, quando eu quero afirmar, na'am, ou com la, que é não, quando eu quero negar algo.
quando eu quero negar algo, quando tem negação. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Agora, quem quer perguntar algo, a próxima aula, inshallah, a gente vai explicar como perguntar para quem o que é racional, para alguma coisa racional, para o que é racional. Na próxima aula, inshallah. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. Querem perguntar perguntas aleatórias? Não há problema também. Que a aula já acabou aqui. Para a gente não entrar em outro assunto em que não conseguir terminar. Se alguém tiver uma pergunta, sinta-se à vontade. Não entendeu algo? Tem alguma crítica? Sinta-se à vontade. Quer fazer um comentário? Não há problema. A aula, como eu falei para vocês, irmãos e irmãs, terminou. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, usou alguém, ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Facebook não. Então, já que ninguém ficou com alguma dúvida, inshallah, até a próxima semana. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no WhatsApp da mesquita, que a gente responde. E também colocamos no grupo. Se a pessoa tem alguma dúvida, a gente responde essa pessoa e também para beneficiar outras pessoas. Então, que Deus abençoe a todos e guie nós sempre a senda reta e aceite de nós as boas ações. Até a próxima aula, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.